Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Olha, estamos começando então um programa mais do que especial nesta terça-feira. Vocês sabem, esse é um ano muito importante para nós. Estamos completando então 20 aninhos e, claro, tendo você todos os dias aqui conosco. Quero agradecer a sua audiência, você ligadinho aí, através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho que é de forma rápida, gratuita e segura, tá? Então vai lá. Ativa o sininho, porque todos os dias, quando entrarmos aqui ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, a gente bate esse papo legal, trocando informações aqui, principalmente sobre a nossa região. Que nesses últimos dias tem muitos acontecimentos e, claro, eu irei trazer aqui para vocês então. Olha, não esquece também de nos seguir através do nosso Instagram. Através das nossas redes sociais, vocês conseguem acompanhar alguns trechos aqui de nossas entrevistas, os nossos quadros. Lembrando que os nossos quadros, eles são diários, ou seja, todos os dias uma oportunidade especial para você ficar ligadinho aqui com a nossa programação. Hoje também é dia aqui do quadro Gente de Vitória. Ontem tivemos o Ela por Elas, tivemos PQP com Toné também, claro. Amanhã é dia de Abraham Feldman com o Entenda Direito. O Entenda Direito é um quadro que, claro, como o próprio nome já fala, a gente trata sobre assuntos relacionados a direitos. E você, sinta-se confortável, sinta-se parte de nossa família e mande a sua pergunta. Tiver alguma dúvida sobre o tema, pode mandar que o Abraham vai lhe responder. Lembrando que na quinta-feira é dia de cinema, arte, poesia, cultura. É dia de ter aquela indicação também top para o seu final de semana, aquele filme, aquela série. E claro, tudo isso aqui em nossa programação da TVI, aqui no TV News. Não esquece que dá também para você acompanhar o nosso programa, as notícias, as últimas informações, então, da Bahia, Brasil e do mundo através do seu App Store. Entra lá na sua galeria de aplicativo, baixa o nosso aplicativo TV Play Brasil. Instala o nosso aplicativo, você consegue assistir ao vivo ou as nossas reprises. Sabe aquele assunto que é relacionado à saúde, direito, arte, política, esporte, que você viu aqui no programa, mas que você não conseguiu assistir inteiro, ou que você se interessa e não conseguiu assistir, agora dá para você voltar, reprisá-lo e ficar informado, então, ficar por dentro de tudo que está acontecendo relacionado a esse tema ou relacionado ao mundo. As suas sugestões também são super bem-vindas aqui para nós. Lembrando que a gente adora receber o seu feedback, é muito importante ter você conosco. Se você tiver alguma sugestão sobre personalidade ou tema, quer que a gente traga aqui, pode mandar pra gente, eu recebo com muito carinho, muito feliz. Manda pra gente aquele tema, existe uma personalidade aqui da cidade ou da região que vocês queiram que a gente traga? Então manda pra gente que a gente traz. A gente adora falar aqui com vocês sobre esses assuntos. Olha, eu vou começar aqui hoje com vocês, então, com o nosso clima-tempo, a nossa temperatura. Como é que vai ficar, então, para hoje? Iniciamos, então, aí a nossa terça-feira com um solzão, um dia bonito, um dia alegre. A previsão, então, é: a máxima chega a 32 graus, mínima de 23 graus. O céu está predominantemente ensolarado. Não é esperado chuva para o restante do dia. Vai ser então ali um diazão de calor. Hidrate-se bastante. Hidrate-se, não esqueça, beber água faz bem à vida. A água é coisa boa, a água dá vitalidade. Então se hidrate. A temperatura desse momento aqui em Itabuna, 30 graus. Olha, você é ligadinho também de Itajuípe. O dia está ensolarado por aí, não é esperado então uma chuva, porém vai ficar nublado ali entre as 11 horas até as 18 horas. É esperado ali mais umas nuvenzinhas e não tanto calor na cidade de Itajuípe. A sensação térmica desse momento para Itajuípe é de 30 graus, a máxima de 32 graus e mínima de 23 graus. Olha, para essa semana também só pode acontecer ali uma chuvinha na quinta-feira, vai dar mais uma esfriada aí, você de Itajuípe já prepara ali a sopinha, porque a gente aqui da Bahia adora isso, né?
Tá começando a chuvinha, a gente já quer se agasalhar, a gente já gosta de uma sopinha mais quentinha e, claro, ficar com a família. Então, para Itajuípe é esperado chuva apenas na quinta-feira. O restante do dia aí, ó, chuva não vai vir. Vai ter esse solzão e, claro, Itajuípe tem bastante cachoeira, tem rios também, então dá para você curtir aí também esse riozinho com a família, aproveitar essa época de férias aí para uma galera. Tem a galera que ainda está de férias, as crianças continuam de férias, retornam agora em fevereiro, então. E a gente que está trabalhando fica só aqui, ó, desejando, então, esse banhozinho gelado de rios, de cachoeira. Que, claro, a nossa região tem as mais bonitas, tem as melhores. Isso aí a gente não pode negar, não tem como contestar. Nossa Bahia tem muitas riquezas naturais, sim. Você ligadinho, então, de Ibicaraí, a previsão do tempo, então, é para 33 graus de máxima e mínima de 22 graus. Olha, as condições elas podem estar parcialmente nubladas ali entre as 11 horas até as 15 horas, às 3 horas da tarde. A previsão também vai mudar ali após as 15 horas, pode ser que volte então um clima mais quente, mais ensolarado. A sensação térmica nesse momento para Ibicaraí é de 30 graus e a máxima vai chegar aí a 33 graus, ou seja, solzão também aí em Ibicaraí, tá? Na quinta pode também chover em Ibicaraí. Final de semana o tempo ainda vai estar aí ensolarado, aquele calorão para vocês curtirem então aí com a família, uma praia, claro. A gente ama, né? Nesse calor, ter esses momentos com a família. Olha, você também aí ligadinho então de Maraú. A gente tem um pessoal aqui que sempre participa e fala bastante. Então eu estou decidindo trazer aqui para vocês agora aí de Maraú. Olha, você que está assistindo a gente aqui através do canal do nosso YouTube, a previsão então é para ali um tempozinho meio nublado, o restante do dia vai ficar nublado. A sensação térmica nesse momento é de 28 graus, podendo variar ali com máxima de 29 graus e mínima de 26 graus. Você de Itacaré que sempre nos assiste, que está aqui conosco bastante diariamente, a sensação térmica então para Itacaré é 28 graus, está ali um pouco nublado. A máxima vai chegar então a 29 graus, a mínima chega ali a 25 graus. Essas condições ensolaradas, elas serão predominantes até as 13 horas. No restante do dia ali pode diminuir um pouco e, claro, aparecer esse solzão. Não é uma cidade turística e principalmente agora que está se aproximando então o carnaval, essa época do ano gostosa que a gente gosta, né? A gente gosta dessa época de carnaval. Para quem gosta das festas, gosta de curtir, é muito bacana, tem muitos lugares aqui com diversas possibilidades. Para quem gosta de viajar, estar na praia, para quem gosta de ter esses momentos mais tranquilos, mais amenos, então, a gente sabe que é uma oportunidade bacana também com, então, esse feriado de carnaval que está chegando aí, já está se aproximando e eu quero trazer uma matéria bem bacana aqui para vocês falando então sobre esses destinos aí para você que está nos assistindo e quer passar em um lugar mais tranquilo, não quer muita muvuca, não quer saber de muita agitação. Então vou trazer aqui para vocês também essas possibilidades. Você é de Ilhéus, então, que está nos assistindo, a previsão aí é de máxima de 29 graus, mínima de 25 graus e nesse momento a sensação térmica para Ilhéus é de 28 graus. Vai ali ficar durante toda a semana, calorzão, então atrativos turísticos aí, as praias, os lugares mais bacanas, então, que as pessoas gostam de estar, é o que? No mar. Então, uma super oportunidade também para você que quer de Ilhéus, aproveitar esse final de semana também com a família. A semana inteira vai estar ensolarado o tempo. Quem agradece, quem gosta aí é o pessoal do setor hoteleiro, Secretaria de Turismo, né? Trazendo aí, então, essas barracas. E, claro, a gente sabe que a gente gosta de chegar, tomar aquela água de coco, estar com a família reunida. Você também ligadinho aí de Salvador, a nossa capital baiana, que com certeza já está começando a se agitar, né? Salvador, esse finalzinho de janeiro e começando ali já fevereiro, a gente sabe que vem e é esperado muita gente, né? Milhares de pessoas, são pessoas do mundo inteiro vindo para Salvador. Os olhos estão voltados agora para a Bahia, principalmente aqui o nosso Nordeste, né? A gente sabe que o nosso Nordeste tem muitas belezas naturais e, claro,
Nesse momento, a nossa capital baiana vai ser agora palco para todo mundo. O mundo para e se concentra em Salvador nesse carnaval, nessa grande festa que, claro, reúne milhares de pessoas em todo o mundo. Olha, nesse momento, Salvador está parcialmente nublado, a sensação térmica é de 28 graus, máxima de 29 graus, mínima de 26 graus. Olha, vai ficar aí esse tempo meio nublado até o finalzinho do dia, podendo variar ali também com algumas pancadas de chuva, mas é esperado então ali para o final de semana, sábado, domingo e também na segunda-feira tem solzão em Salvador, hein? Então você aí que está em Salvador já sabe, vai durante a semana ter algumas pancadas de chuva, porém a gente sabe que vai melhorar. O tempo vai melhorar bastante ali no final de semana para você poder, então, aproveitar. E, claro, os turistas também, né? O setor econômico gira quando a gente fala, então, sobre esse calorzão ali, quando a gente fala sobre carnaval. Olha, eu já quero começar aqui as nossas notícias com algo bem polêmico que está repercutindo muito nas redes sociais. O Neymar, então, ele abriu mão de 390 milhões de reais para assinar com o Santos, o Futebol Clube Santos. A gente sabe que ele iniciou ali a sua carreira com o Santos, inclusive ele tinha dado uma entrevista ao Romário, ele falava ali sobre essa paixão. O Neymar estava em negociação entre Flamengo e o Santos Futebol Clube. A gente sabe que ele já tinha essa paixão pelo Santos, já era comentado ali nas redes sociais também, aguardado a vinda do Neymar para o Brasil, né? O Neymar que está atualmente está morando na Arábia Saudita, trabalhando, foi contratado ali pelo Al Hilal, é um time da Arábia Saudita, e que ele está fazendo parte ainda. Porém, esse contrato, ele vence esse ano, agora no mês de julho, agora em 2025, em julho, vai então repercutir bastante aí essa troca. Na contagem então regressiva agora para a volta do brasileiro, Neymar teve então o seu contrato com o Al Hilal reincidido na segunda-feira 27, ontem. O craque que chegou ao futebol saudita em 2023 está próximo então de fechar com o Santos, retornando então para esse clube que ele já fazia parte e onde ele foi revelado após 2 anos fazendo parte desse time profissional. Ao ser contratado, então, pela equipe saudita do Al Hilal, ele ficaria até junho de 2025. Porém, ele se tornou um dos jogadores de futebol mais pagos da história, mais bem pagos da história do futebol, com um valor, então, de 100 milhões de euros por temporada. Até o momento, o fim do contrato, ele já acumulou, então, um valor de 138 milhões de euros, o que equivale ali a 858 milhões de reais. Olha, é muito dinheiro mesmo. E para firmar então a rescisão, Neymar precisou abrir mão então de 65 milhões de dólares, aproximadamente 390 milhões de reais. A equipe saudita, em 1 ano e meio, o camisa 10 então, ele somou ali apenas 7 jogos, colaborando com gol e 2 assistências nesse período em que ele fez parte do Al Hilal. De volta à Vila, o atacante deve chegar então aqui no Brasil nesta quarta-feira, no dia 29. Amanhã ele deve chegar para assinar oficialmente com o Santos. O contrato inicial ele vai ser válido até junho de 2025, com a opção de extensão. Ao que tudo indica, a sua reestreia deve acontecer então nas primeiras semanas de fevereiro, ainda pelo Campeonato Paulista. Então, essa rescisão no contrato, foi reincidido ali então o valor de 390 milhões de reais. Ele que faz parte então aí do Al Hilal, está na Arábia Saudita, ele volta a jogar agora no Santos e claro, a gente sabe, o Brasil está esperando pelo Neymar, né? Ele deu aí essa entrevista para o Romário, ele falou sobre essa paixão e que havia ali a possibilidade de jogar pelo Santos ou pelo Flamengo. E muito foi especulado também de que o Neymar voltaria para o Santos e que compraria o time. Foi falado sobre isso. O Neymar não. O Neymar pai, né? Que é quem cuida ali da instituição do Neymar, que é quem está à frente dos negócios do Neymar. Então, logo,
a internet parou para comentar sobre isso, né? E as pessoas estão aguardando muito esse retorno. O Neymar hoje, ele que está passando por uma nova fase da vida, né? Está se recuperando de uma lesão também no joelho. Foi feita uma cirurgia. Ele quem participou ali também de 7 jogos pelo Al Hilal. E após, então, esse período em que ele estava doente, precisando ali se recuperar, ficou mais com a filha. A filhinha do Neymar encanta aí as redes sociais, acumula milhares de fãs pelo mundo inteiro. Então, a volta do Neymar para o Brasil é muito esperada. Vai acontecer, então, amanhã, quarta-feira, 29. Para os amantes de futebol, então, que estão aí já na expectativa da volta do Neymar ao Santos, ele deve estrear, então, nessas primeiras semanas de fevereiro pelo Campeonato Paulista. Então, vai ter jogo aqui do menino Ney no Brasil. Quem é fã, quem gosta, quem acompanha há mais tempo, sabe essa paixão do Neymar pelo Santos, sabe que ele foi conhecido, ele se tornou conhecido, ele então fazia parte do jogo, ele jogava ali pelo Santos e que agora ele se tornou então essa celebridade, né? Muito se fala ali do jogo na época que ele jogava com o Messi, muito se fala de diversas outras pessoas que ele jogou. E claro, o Neymar ele acumula milhares de fãs. E não é só fãs que são amantes do futebol, né? São pessoas ali de dentro do futebol que elevam também o nosso Brasil. A gente sabe que a nossa seleção passou ali por um momento complicado também. E nessa época de Copa, a gente sabe que fica uma expectativa muito grande em cima da nossa seleção. E infelizmente a gente não ganhou a Copa. Porém, saiu ali uma equipe querendo cada vez mais trazer o nome do Brasil, elevar o nome do Brasil, né? O Neymar é um brasileiro que ele ganhou, então, aí o cenário mundial. Ele é um dos jogadores mais bem pagos na história do futebol. O Neymar também poderia ter sido aí um bola de ouro, o jogador, né, número 1. Ele foi comparado ali ao Pelé. Porém, acabou que por algumas circunstâncias, então, o Neymar ele acabou não se tornando essa estrela com a bola de ouro, né, que é o que todo jogador sonha. O Vinícius Júnior também estava ali participando dessa premiação, ele foi um dos indicados, porém ele não trouxe o troféu para a gente. Mas a gente sabe que é um futebol muito bonito, é um futebol que alegra a gente, né? A gente fica feliz em falar do Brasil, porque é uma vitória nossa também, né? Ter o Neymar aqui de volta com a gente. Para os torcedores do Santos também uma alegria gigantesca e, claro, para a família também que vai estar aí junto. Olha, tenho mais uma novidade aqui para vocês, então, RG. Você aí de casa nos assistindo, já prepara aí, porque o documento vai precisar ser modificado. Vai então fazer um novo processo ali, você vai precisar mudar a sua RG. Olha, o serviço então de emissão na carteira de identidade nacional, que é CIN, ele então vai passar e vai estar disponível aqui na Bahia até o final desse ano, tá? Porém, mesmo estando disponível até o final do ano, você precisa modificar. É necessário, então, que você modifique ali algumas informações que estarão presentes no seu RG. Além de possuir um novo layout, ou seja, vai ser modificado aquele formato que a gente utiliza, ao invés de ser na vertical, sabe? Agora será na horizontal a identidade. Aquela que você utiliza ali no seu dia a dia para ser identificado, quando você vai marcar um exame, quando você vai para uma consulta, quando você vai trabalhar a sua carteira de identidade, vai passar por uma nova mudança. O layout dela, ao invés de ser vertical, será agora horizontal. Parecido então com a CNH. Além disso, vai ser ali implementado algumas informações adicionais. A gente vai ter então ali algumas informações novas que farão parte desse novo documento, tá? E você precisa modificá-lo. Dentro desses novos problemas que estarão ali, essas novas informações, a gente vai ter ali o nosso tipo sanguíneo, a gente vai ter o fator RH, opção como doador de órgão ou não. Além disso, vai ter também o nosso, caso você tenha o TEA, né, o transtorno do espectro autista, você vai então conseguir aí fazer essa mudança e adicionar, tá? Então, é uma vitória também pra gente, além de que
se você for deficiente auditivo, físico, visual ou intelectual, você também vai conseguir fazer a inserção dessas informações. Para então que seja feita essa inserção, é necessário que o titular apresente documentos que comprovem a efetividade dos dados. Ou seja, se você tem, por exemplo, o TEA, né, o transtorno do espectro autista, você precisa comprovar com o laudo e vai ser colocado ali na nova carteira de identidade aqui da gente, tá? Então, você precisa modificar. Agora vai estar ali também informando se você quer ser um doador, se você é um doador de órgão. Também vai estar ali o seu tipo sanguíneo, o seu fator RH, ou seja, tendo um acidente, por exemplo, de trânsito, um acidente de trabalho, um acidente doméstico, o seu atendimento vai ser algo primordial. Ou seja, tendo essas informações, muitas pessoas, gente, para quem não entende a importância de ter ali o tipo sanguíneo, o fator RH, saibam que a gente tendo o nosso tipo sanguíneo, o fator RH, facilita o trabalho médico, ou seja, se você vai precisar passar por uma transfusão de sangue, vai ser mais rápido, tendo ali o seu tipo sanguíneo, tá? Vai ser muito mais rápido e além de ser muito mais rápido, a gente vai conseguir também ter um atendimento melhor, ou seja, vai facilitar a nossa vida. E claro, para você também que está em casa, falando aí sobre esse tipo sanguíneo, falando sobre o fator RH, eu quero conversar com vocês o seguinte: o Hemocentro da Bahia está precisando de doador de sangue. Ontem eu falei com vocês e eu quero falar novamente, o Hemocentro da Bahia está precisando de doador de sangue, tá? A gente fala muito sobre essas transfusões de sangue, a gente fala e a gente sabe a importância. Existem pessoas, por exemplo, com doenças que a gente acredita, claro, e que não é, mas que a gente acredita que é muito bobo. Uma anemia, por exemplo. Anemia é quando o sangue não está com ferro, quando você precisa ali fazer, né, uma complementação para que aquele sangue ele esteja mais forte e que você tenha mais saúde. Porém, existem casos que são mais graves, existem casos que tornam essa doença, anemia ela é uma doença, tá? E que tornam essa doença ainda mais grave. Então, às vezes, a pessoa fica com a vida ali inteira parada. Ou seja, precisa do doador de sangue para que ela tenha ali, volte a viver, tenha ânimo. Porque o sangue da gente, quando ele está forte, quando você está se alimentando bem, com certeza você tem vitalidade, você tem saúde, você tem alegria. Quando não está indo bem, infelizmente, não vai bem. Então, para quem também passa por um problema ali, um acidente de trânsito, acaba perdendo muito sangue nesses acidentes. Para quem é vítima ali, então, de uma bala perdida ou algo do tipo, a gente quer também que as pessoas elas entendam. A transfusão de sangue, ela salva vidas, ela muda a história, ela traz esperança. Então, ver o nosso Hemocentro com estado crítico é muito triste. Além de que algumas pessoas também têm dificuldade aí nessas transfusões de sangue devido ao tipo, ao fator RH, que às vezes não condiz com o que tem no banco de sangue. Existem alguns tipos de sangue que são extremamente raros. Então, para você que está em casa e tem, então, esse sangue, esse tipo de sangue raro, faça a doação, você salva vidas. Às vezes, uma bolsa de sangue que foi coletada ali de você consegue, então, salvar 2, 3, 4 vidas, sabia disso? Então, imagine aí você ter ali em suas mãos o poder de salvar uma vida. Porque é isso que representa a doação de sangue, né? Então, em toda a nossa Bahia já fica esse apelo. Aqui em Itabuna também. Inclusive, olha, eu vou deixar aqui para vocês, está aparecendo na tela os locais para você de Salvador e que consegue fazer essa doação, ou você que vai a Salvador também. O Hemocentro da Bahia está precisando de doação. Você consegue, então, fazer essa doação ali na sede da Hemoba, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Você consegue fazer ao sábado, das 7h30 às 16h30. No Hospital do Subúrbio também é possível fazer essa doação. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, você faz essa doação, você consegue, então, ali ajudar essas pessoas, de forma gratuita, de forma rápida e, além de tudo, só precisa mesmo seguir as regrinhas. Olha, o Hospital Ana Nery também está recebendo esse tipo de doação
De segunda a sexta-feira, às 7h30 às 12h30. No Hospital Roberto Santos também, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas. Ou seja, dá para a gente conseguir se organizar, dá para a gente conseguir fazer esse tipo de doação. O Hospital Santo Antônio, de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30, você consegue doar sangue. E a partir das 13 horas às 16 horas também. Olha, esses horários aí, eles são dos atendimentos dessas 21 unidades de coleta. E a gente sabe que a gente consegue, então, aqui fazer essa doação seguindo, então, os protocolos, tá? Se você for um menor de idade, se você for ali menor de 18 anos, você faz sim doação. Porém, precisa pesar mais de 50 quilos, ter se alimentado ali bem, de forma saudável. Não pode ter consumido álcool ali, bebida alcoólica nas últimas 12 horas, então. Além de tudo, você tem que ter tido uma noite de sono com um horário mínimo ali de 6 horas para o descanso do seu corpo e do seu intelecto. Então, tudo isso aí a gente sabe que vai facilitar muito. Você seguir as regrinhas ali ajuda também que o sangue chegue ali em boa qualidade às outras pessoas. Então, é necessário seguir essas regrinhas tanto para o cuidado com a sua saúde quanto para do outro, tá? E além de tudo, é feito ali também alguns testes rápidos. Então, existem até pessoas que querem fazer as doações, mas não sabem se tem algum tipo de doença ou até ficam coagidas. Gente, entendam. Quando você faz a doação, é feito lá o teste rápido com você. As pessoas, elas ficam com muita vergonha, mas o profissional de saúde, ele não vai falar seu nome, não vai falar para as pessoas o que está acontecendo ou que você não conseguiu doar, tá? Então, é tudo totalmente sigiloso. Mas, de qualquer forma, tente fazer a doação. A doação, ela salva vidas, a doação, ela modifica a nossa história, né? A gente vê diversas tragédias acontecendo dia após dia. A gente noticia, eu trago aqui para vocês muitas notícias tristes, muitas notícias de batida de carro, de tiro, de esfaqueados. Então, assim, quando a gente se sensibiliza com a dor do outro, quando a gente entende, olha, a pessoa está no hospital, a vítima foi, quando o jornalista traz aqui para vocês, olha, a vítima foi levada ao hospital, está se recuperando, e você sente aquela dor no coração, você se coloca na posição da pessoa, faça a mudança, faça a diferença, doe sangue, doe vida, tá? Então, não basta a gente ficar somente olhando ali as tragédias, as coisas ruins, mas a gente tem que fazer a diferença. A diferença, ela tem que acontecer. A gente precisa modificar essas vidas e a gente só consegue isso fazendo a nossa parte. Então, vamos então entrar nessa campanha para a doação de sangue aqui na Bahia. Aqui em Itabuna, você consegue fazer essa doação na Santa Casa de Misericórdia, ou seja, tanto no Hospital Manuel Novaes, quanto também no Hospital Calixto Midlas de Filho. Então, você consegue fazer ali esse tipo de doação. Basta você chegar, se identifica, leve ali, então, sua identidade. Agora vai passar por essa mudança, mas leve ali, então, a sua identidade. Lá eles conseguem testar também, caso você não saiba qual é o seu tipo sanguíneo, qual é o seu fator RH. Então, ali vai estar contendo também essas informações no hospital. Eles também irão te passar essas informações. E, claro, se tiver tudo certinho, você estiver seguindo ali todos os critérios, você com certeza será um doador. Outro tipo de doação também que é muito importante e que a gente quer levantar uma campanha é a doação de medula. Para quem está passando aí por tratamento oncológico, é super importante receber essa medula óssea, né? A medula óssea é um líquidozinho que retira aqui na nossa coluna. E nesse processo de retirada, é como se fosse algo cirúrgico, é uma cirurgia sim, porém é muito tranquila, a recuperação ela é muito tranquila. Além de tudo, seu corpo volta a produzir novamente esse líquido, volta a produzir novamente a medula óssea. Que com certeza essas vidas, elas são impactadas. A pessoa que está já passando por esse tratamento oncológico, ela se encontra em uma situação de vulnerabilidade emocional, social. Então, assim, quando você vai e você permite até um sorriso que você permite que aquela pessoa receba, muda completamente o dia, a rotina, a vida.
com certeza essas medulas que são doadas ali para esses pacientes oncológicos têm feito muita gente feliz, muitas famílias felizes. A gente precisa falar dessas boas ações. A gente tem aqui o GAC, então para você que está sensibilizado, quiser fazer alguma doação, o GAC também recebe, aceita essas doações, tá? Seja doação de alimentos, seja uma ajuda voluntária, por exemplo, ir ficar com as crianças, ter aquele momento de lazer, contar uma história ou escutar essas histórias também, o que é muito importante. Às vezes você não precisa falar, mas o ouvir o que você passa para o outro de carinho, de cuidado, de acolhimento, com certeza muda. Às vezes você não tem condições financeiras de fazer uma doação ali, por exemplo, de fardos de alimento, ou você não tem como fazer doação de higiene pessoal, mas você pode passar o seu carinho, a sua alegria, aquela roupa que você não usa mais também. Então, para essa época, início de ano, vida nova, tudo novo, a gente tem uma nova possibilidade de fazer com que as coisas deem muito certo. E esse poder só está onde? Em nossas mãos, tá? Então, fica esse pedido, esse apelo para o Banco de Sangue da Bahia, para também aqui as crianças que se encontram aí em tratamento oncológico e, claro, essas doações de sangue que são primordiais para toda a diferença em qualquer hospital. Hoje a gente pede para os outros, amanhã a gente não sabe se a gente pede para um familiar, amanhã a gente não sabe se a gente vai estar numa fila esperando por esse tratamento ou se a gente vai estar esperando por uma transfusão de sangue. Então a vida ela faz isso, ela faz com que a gente se sensibilize. Ela dá essa oportunidade, porque amanhã só pertence a Deus. A gente não consegue saber o que vai acontecer, né? Olha, um outro assunto que eu quero falar aqui com vocês, então, sobre os pais que estão aí pedindo, buscando por ajuda para acolhimento dos seus filhos nas escolas. É muito falado hoje sobre o espectro autista. O autista, ele tem alguns comportamentos ali que agora precisa ser identificado, porque as pessoas até então não sabiam, não tinham conhecimento sobre o autismo, embora o autismo sempre existiu, porém hoje é diferente, hoje a gente consegue falar, o tabu também foi quebrado. Então, uma bandeirinha, gente, como se fosse ali um quebra-cabeça, significa o símbolo do autismo, é o símbolo do autismo. Então, algumas crianças, às vezes, elas estão na rua caminhando com os pais, ou vão ao mercado, uma loja, ou até mesmo nas escolinhas, e a gente consegue observar ali, olha, elas andam com os crachazinhos, tá? Elas andam, então, com esses crachazinhos, e ali contém algumas informações da criança, ou algumas dessas crianças só andam com a partezinha aqui de cima sem o identificador. Então elas andam ali com esse tipo de corrente e essa corrente é colorida. Essa corrente ela tem ali alguns símbolos como se fosse um quebra-cabeça. O quebra-cabeça não tem aquelas partezinhas a serem montadas? Então, são aquelas partezinhas coloridas. Então quando você vê uma criança que tenha então ali ou a mãe que esteja portando ali esse crachá, saibam que essa criança, ela está ali sendo resguardada e ela precisa também ser respeitada. Então, os pais estão buscando essas medidas que ajudem, que auxiliem ali esse cuidado a mais com essas crianças. Porque quando a gente fala do espectro autista, vem com diversas características, né? Às vezes a criança não gosta de barulho. Inclusive, esse é o ponto principal. As crianças não gostam de zoada, de barulho, muita voz. E aniversários, parabéns, quando vai bater a criança não curte. Quando está também no meio de muito adulto, muita zoada, a criança não gosta. Então pode acontecer da criança ter uma crise de choro, ou a criança pode começar a se bater, se debruçar ali no chão e realmente se machucar. E as pessoas não entendem, então fica aquele olhar de julgamento. Então, olha, esse crachazinho aí que está aparecendo para vocês, ele é o que é feito ali com o nome da criança, vai ter também ali a foto da criança, identificando que ele é autista. Então, nas escolas, as mães estão pedindo para que tenha também esse apoio, esse auxílio, pessoas que trabalhem com isso e que conheçam então a história do autismo, que conheçam então ali um pouco do que é o autismo e saibam também modificar essa história, né? Porque a criança está convivendo ali com diversas outras que têm milhares de realidades diferentes no seu dia a dia. Ela convive com o pai, com a mãe, com outra coleguinha e que quando chega o novo, o diferente, a gente não entende, não sabe muitas vezes como lidar.
mas é necessário que haja respeito. Então, as mães estão buscando aí por esse apoio para os alunos autistas, dilexos e os portadores de TDAH. Essas famílias estão recorrendo à rede pública de ensino para garantir ali a aprendizagem, ou seja, a falta desse acolhimento adequado nessas escolas para esses estudantes que são considerados neurodivergentes, como autistas, portadores de TDAH, e que gera ali uma dor de cabeça nos pais no início do ano letivo. Essa época do ano, então, ali, que o pai precisa fazer, então, a matrícula do filho, é muito complicado também, porque o pai se preocupa muito com quem vai deixar a criança, o que ele vai fazer, porque é muito complicado você ter um filho em que você leva para a escola, infelizmente você não sabe se o professor vai entender a situação dele, você não sabe como ele vai voltar para casa, né? Infelizmente a gente se encontra hoje nessa situação. E esses pais que principalmente recorrem ali à rede pública de ensino, eles falam também que falta esse cuidado, essa adequação. Eles pedem, então, um acolhimento adequado a essas crianças, ou seja, uma equipe ali que seja profissional, que consiga entender e lidar com a situação. Então, para que um aluno ali que tenha, por exemplo, dislexia, que é a pessoa que ela não consegue fixar muito tempo, ela não consegue às vezes nem escrever, ou ela tem uma dificuldade maior em enxergar as letras, entender um pouco do que está acontecendo, a gente sabe também que essas atividades elas são necessárias que sejam adaptadas, ou seja, a criança que é autista ela vai ter aprendizagem por direito, assim como qualquer uma outra criança educada em sala de aula. Porém, ela tem que ter uma aprendizagem que seja diferente, que seja na linguagem dela, que seja trazido ali, então, uma forma de ensino mais leve, uma forma de ensino que leve essa criança a ter interesse, que desperte nela a vontade, tá? Então, os pais estão buscando aí esse apoio, esse ajuda. Essa ajuda, então, estão relatando também. Existe um grupo de mães que é do Núcleo Acolhedor de Crianças Autistas, que é o NACA, e elas têm relatados que, na maior parte das escolas particulares, há um auxiliar de turma, que não é um profissional especializado para atender estudantes neurodivergentes e que é acompanhado com todos os alunos. Ou seja, nas escolas públicas não existe por sempre, né? Algumas escolas conseguem colocar ali alguém que auxilie. Porém, uma pessoa especializada, que entenda sobre o espectro, que entenda ali sobre essas questões neurodivergentes, ou seja, os alunos com alguma condição especial, se torna difícil ali a convivência, porque o coleguinha não sabe o que está acontecendo, a outra criança não sabe, o professor não sabe como lidar numa crise, por exemplo, de uma criança autista. Então, a gente sabe que tudo isso vai prejudicando a saúde da criança e, além de tudo, os pais também que ficam em casa com a mente cheia, a cabeça também preocupada. Ou seja, os pais pedem e falam da necessidade de capacitar, então, profissionais para estarem ali preparados para lidar com esse tipo de atitude. Ou seja, quando meu filho eu mando para a escola, eu espero que o professor saiba lidar com ele. Então, se existe uma criança em sala de aula e que ela precisa desse apoio, que ela precisa, então, estar ali sendo cuidada, a gente sabe que é necessário, então, a ajuda de especialistas. Então, os nossos professores, eles são maravilhosos. O professor é a profissão que ensina, a profissão que educa e que forma diversas profissões. Se o médico, hoje ele é médico, ele passou pelo professor, ele passou pela sala de aula. Se hoje o juiz chegou a ser juiz, ele passou pelo professor. Então, a gente vê... Eu trouxe duas profissões aqui que são extremamente importantes, o médico que salva vidas, o juiz que ele determina ali, então, sentenças, traz, então, justiça, e que, claro, são duas profissões, então, muito faladas e que a gente tem, sim, um respaldo em dizer. Então, se hoje a gente tem um médico qualificado para fazer uma cirurgia, um médico que traz uma criança, então, à vida, o que é algo assim extraordinário, pelo menos para mim. Eu acho algo extraordinário, né? O nascimento. Então, quando a gente fala sobre essas profissões que mexem realmente com a vida, que modificam tudo, a gente sabe que ele teve
um docente, ele teve alguém que esteve ali o ensinando, e esse alguém passou e enriqueceu então ali ele de conhecimento. Ou seja, os nossos professores precisam, além de tudo, serem mais respeitados e passarem agora por um novo processo de especialização para que eles também consigam tratar ali essas crianças da forma que é necessário. Então é preciso que essas atividades ali dentro das escolas públicas e privadas, elas sejam adaptadas então às necessidades específicas de cada criança. Ou seja, neste cenário que a gente se encontra hoje ali de ano letivo se iniciando, pais buscando então por matrículas, colocando seus filhos em rede municipal, em rede estadual, em rede privada, a gente sabe que a figura, então, ali de um auxiliar no desenvolvimento dessa criança é necessário, ou seja, um auxiliar de turma, alguém que esteja ali em sala de aula, que dê um suporte para aquela criança, então que aquela criança ela também seja envolvida nas atividades. Não é deixar que apenas, ele não quer participar, não, então vamos fazer outra coisa. Ele precisa aprender, é um direito dessa própria criança. Então, a gente sabe que também é importante e é fundamental destacar que existe uma lei também que assegura o direito desta população, ou seja, dessa população que às vezes a pessoa esquece de olhar, que a gente fala, mas será que tem que colocar? Tem, é necessário. Esse direito, então, ele é constituído pela Lei 14.254 de 2021. Apesar de ser um direito que nem sempre é respeitado, nem sempre é vigorado, mas ele é garantido, ou seja, o seu filho, ele precisa ter um auxiliar de turma. Cobre. A gente precisa cobrar os nossos direitos. O seu filho tem TDAH, foi comprovado, ele tem laudo. O seu filho tem TEA, tem autismo, foi comprovado, você tem laudo. Pronto, apresente na escola na hora de fazer a matrícula. Peça pelo seu direito, busque pelos direitos do seu filho, porque o direito dele de estar em sala de aula é garantido pela lei. E além de ser garantido, eles também trazem aí à tona a importância de se ter um auxiliar em sala de aula. Tá? Então, além de tudo, é importante também que a criança seja identificada, porque no mundo que a gente vive hoje tão cruel, com tanta violência, com tanta barbaridade, com tanta falta de amor, infelizmente a gente precisa sim para que as pessoas, às vezes a criança tem birra, mas para criança que tem um transtorno autista, ele passa ali por alguns problemas e que sim, não é bacana para ele não fica confortável, algumas cores a criança não gosta, ou as crianças gostam demais de alguma coisa, elas têm uma fixação maior ou nenhuma, então são características que variam de cada indivíduo. E que, claro, a gente às vezes não entende, Não é todo mundo que sabe sobre essas características, não é todo mundo que entende o que é o autismo, então é importante que a gente quebre esse tabu. Autismo não mata. Autismo não faz com que a pessoa seja menor, inferior do que você que não tem. Então, a gente precisa agora, nesse processo, apenas respeitar as diferenças e falar cada vez mais sobre as nossas crianças. Proteger e assegurar os nossos direitos, os direitos dos nossos filhos, os direitos de nossos sobrinhos, os direitos de nossos netos, porque as crianças são o nosso futuro. E a gente não pode deixar que as pessoas tenham esse olhar diferente. Olha, ele tem algum problema, é o que as pessoas falam, não é problema. Não é assim que se trata uma criança, não é assim que se deve dizer. Então a gente tem que quebrar primeiro esse tabu, esse preconceito, essa barreira, e depois a gente consegue então aí falar sobre os nossos direitos. Então, aos pais, cobrem nas escolas, peçam então ali durante a matrícula, vai matricular o seu filho, a sua filha, na rede privada, peça, cobre, é um direito seu. Vai matricular na rede pública, cobre também, é um direito seu. O seu filho precisa ser bem assistido. Então, a gente precisa desses recursos, A gente precisa que essas crianças, elas tenham ali um atendimento especializado. A gente precisa muito, muito, muito falar, então, aí sobre essas questões, Do direito dos menos ouvidos, dos menos assistidos, tá?
Olha, e vamos aproveitar que a gente está falando aí sobre educação, sobre escola. O resultado do Enem tem repercutido muito nas redes sociais. Afinal, a gente sabe que a nossa geração que faz ali o Enem, que está sempre presente nas provas, em sua maioria são jovens e adolescentes e que está aí a todo vapor nas redes sociais. E tem uma vitória aqui para a Bahia, tá? A Bahia conquista então o terceiro melhor resultado no país em aprovação pelo SISU. Então, assim, o nosso país, ele já tem tido essa vitória, né? As nossas crianças estão se interessando cada vez mais pelo Enem. As pessoas estão buscando estudar cada vez mais. Estamos tendo um índice de analfabetismo muito menor. Graças a Deus, a gente tem tido um crescimento aí. As nossas crianças estão nas escolas. Os nossos adultos têm buscado também estudar, se capacitar, se profissionalizar. E dessa vez, então, tivemos aí 21.963 aprovações e a Bahia ficou aí em terceiro lugar, tá? O terceiro lugar com estados de mais aprovados no país, no resultado então do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, ficando atrás então aí apenas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Além de ser um destaque nacional, o desempenho é o melhor da região Nordeste. O nosso Nordeste, então, aí com essa vitória, é da gente vibrar e de falar com alegria. O Nordeste, algum tempo atrás, há cerca de uma década, uns 10 anos atrás, tinha uma taxa muito grande, um alto índice de analfabetismo. As pessoas não estudavam, as pessoas não queriam ir às escolas, as pessoas tinham que trabalhar nas roças, as pessoas tinham que estar ali, muitas vezes deixando as escolas e tendo que trabalhar ali com cacau, ou tendo que trabalhar ali como diarista, cuidando de crianças. E, infelizmente, essa era uma realidade enraizada. A pessoa muitas vezes precisava então trabalhar para sobreviver, para ter o que comer. Mas não é ter o que comer para ter uma vida digna, era para não morrer. Então a gente vem de uma história do Nordeste com muita luta, de muito sofrimento, que quando a gente fala que o Nordeste, a gente teve uma grande aprovação. Quando a gente fala que as pessoas daqui de nossa região estão buscando estudar, as pessoas estão quebrando com esses tabus, essas barreiras, esse preconceito, essa xenofobia que existe contra o Nordeste, que o Nordeste é o que passa também em novela, em filme, que o Nordeste ele se refere ali à seca, à fome, à morte, à tristeza, à tragédia. É o que muito é falado aí. Às vezes eu fui assistir algumas vezes, né? Algumas novelas que repercutiam muito ali sobre o Nordeste, ou que contavam a história, o que se passava na região aqui nordestina. E o que mais passava ali eram as pessoas com aquelas caras cansadas, sabe? Aquele rosto mais queimado, eles escureciam a pele dos atores, mudavam muito o sotaque, puxavam muito o sotaque, mostravam ali muita fome, muita miséria, muita tragédia, muita coisa ruim. E as pessoas, por muito tempo, acreditou-se no quê? Que o Nordeste era uma fonte de quê? De sofrimento. E sim, é um povo que luta, é um povo que batalha, é um povo que passou aí por secas e mais secas no sertão. Mas é um povo também que consegue ter uma história muito bonita e que a gente conseguiu mudar parte do nosso cenário. Ainda existe muita fome, mas é muita fome em todo o mundo. Não é no Nordeste, não é aqui na Bahia, não é só Brasil, é mundo. Então, quando a gente fala aí sobre o Nordeste, quando a gente traz aí à tona os nossos alunos nordestinos sendo aprovados pelo Sistema Unificado, que é o SISU, a gente sabe da alegria que isso dá. A gente sabe o quanto é importante falar sobre a educação. A educação, ela transforma a vida. A educação é a chave para o futuro. E o Enem já foi muito tempo, por muito tempo, aquele medo do estudante. Meu Deus, eu vou fazer o Enem. Só que cada vez mais, com o acesso rápido às informações, as pessoas têm tirado um pouco mais desse tabu, tem quebrado esse tabu, essa barreira de fazer o Enem. As pessoas falam muito que o Enem, é aquele medo. Todo jovem passa por esse medo do Enem. Mas o Enem, ele é a sua chave do sucesso. O Enem, ele possibilita que você entre em uma universidade pública, universidade particular,
Você tem ali sistemas em que o governo consegue te dar um auxílio, ou seja, uma bolsa parcial, uma bolsa integral, ou até mesmo você que não vai fazer ali a sua universidade através de um financiamento do governo, mas você precisa fazer o Enem. O Enem ele vai treinar ali o que você conheceu, o que você aprendeu. E claro, eu acredito que o Enem também fale muito sobre resistência, então para fazer uma boa prova, o aluno precisa ter dormido muito bem, ter tido horas de sono em que ele consegue ali recuperar a sua intelectualidade. O seu corpo consegue então estar bem, você está saudável. Quando você está saudável, quando o seu corpo está bem, olha, você dormiu, você conseguiu descansar, você consegue ler ali a sua prova, que são diversas perguntas. Você consegue também fazer ali uma boa prova como você observa o que está sendo falado, você observa o que vai marcar. Existem alguns erros ali nos gabaritos que a pessoa acaba marcando, era questão 1, era A, marcou na 2, a B. Infelizmente, acontece esse tipo de coisa, mas quando o nosso aluno ele é preparado, quando os professores conseguem ali ajudar, quando a gente desperta essa vontade, essa curiosidade sobre o Enem, é muito importante. É importante que a gente consiga, então, falar sobre a educação. Só a educação ela consegue mudar. Só a educação ela pode ser a chave de transformação. Então, para os nossos jovens, é importante que os professores continuem incentivando, falando muito sobre o Enem, sobre fazer. Olha, não deu dessa vez, tenta na próxima. O importante é não desistir. E claro, você vai conseguir se colocar uma meta. Tente atingir, mesmo que você não chegue lá, mas com certeza a pessoa que você iniciou, você já não é mais. Então, ter essa taxa altíssima, o nosso estado ficar aí entre os 3, gente, os 3 principais, com aprovação no Enem, é uma vitória muito grande. A história da Bahia é uma história de sofrimento, uma história de luta, mas de muita resiliência. E ver o nosso povo vencer é uma alegria tremenda. Então, vamos quebrar esse tabu com o Enem, essa barreira que a gente tem de Enem. Ai, ter esse medo, claro, a gente precisa se preparar. É necessário que o aluno estude, que o aluno se dedique, que tenha boas horas de sono, que se prepare para o dia da prova, uma roupa confortável, água, um lanchinho caso dê fome, um suco, tudo que consegue ali te possibilitar então ter uma prova de excelência, né? Então a gente fala e fala com muito orgulho. O Nordeste teve essas taxas altíssimas. A gente tem taxas que indicam que as nossas crianças elas não estão na rua, elas estão nas salas de aula e a gente busca que cada vez mais então as autoridades paguem, então, o salário de professor em dias, que não atrase, para que não tenha greve, né? Quando a gente permite que o nosso aluno ele estude, quando a gente permite que o nosso aluno aprenda, quando a gente permite que ele consiga, então, fazer as coisas tudo bonitinho, olha, ele chega no dia da prova com o coração em paz. Então, é necessário que durante o ano letivo se faça ali presente o quê? Boas indicações. Ontem estivemos aqui no programa, inclusive, um professor de redação. Ele foi um dos que acertou, então, o tema de redação aqui. E a redação do Enem também é outro tema bem polêmico, bem falado e bem esperado. Então, a preparação ali para uma prova como essa, ela se inicia dentro de casa. Se inicia com o incentivo dos pais, se inicia ali com o incentivo dos avós, dos amigos. Então, quando você vai se preparar para uma prova dessa, quando o seu filho for se preparar, dê a ele as melhores palavras, os melhores incentivos, porque a educação é a chave, gente. O conhecimento muda a nossa realidade. O nosso país, ele é um país que vem de uma história muito triste, uma história de exploração, uma história em que o nosso povo foi muito, muito, muito sofrido. Mas que quando a gente vê essa vitória, quando a gente vê, quando a gente fala, é de se alegrar, e é de se alegrar sim, né? O nosso estado aí, dentre os 3 principais com maiores aprovações no Enem, isso é uma vitória muito grande. Olha, quando a gente fala então aí também sobre esse desempenho, a gente vê a nossa região, o Nordeste, com estudantes principalmente aí da rede pública, selecionados em cursos concorridos em universidades em todo o país. A gente fala sobre vitória, né? A gente fala dessa alegria. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, é de aplaudir.
Inclusive, tem aqui um depoimento também de uma estudante, a Clarissa Alves, de 18 anos. Ela concluiu, então, ali o curso de técnico em manutenção com suporte em informática. Ela é ali de uma rede pública, ela, então, é estudante e ela é de Lauro de Freitas. Ela é a primeira da família, então, a entrar em uma universidade federal. Ela foi aprovada em Direito na Universidade Federal, na UFBA. Olha que vitória, uma aluna, uma menina com a família que não tem uma estrutura de ensino, uma menina que vem de uma história também de muita luta, né? Uma menina que estudou ali em rede pública, vem de rede estadual, e o que acontece? A gente vê essa alegria, né? Uma menina de 18 anos, então, que foi aprovada em Direito na Universidade Federal da Bahia, aqui na UFBA, um dos cursos também bem concorridos aqui em nossa região. E a gente sabe que é muito bom, né? Então, ela disse o seguinte: sempre fui muito apaixonada por este curso e desde cedo busco estudar sobre o que nos pertence como cidadão e como eu também posso ajudar e usar o meu conhecimento sobre coisas que ajudem, possibilite a vida de outras pessoas. O sonho de entrar na faculdade pública sempre foi algo que andou comigo, e desde o ensino fundamental, e hoje estou realizando. Então é uma alegria, né? Ela criança tinha esse sonho e hoje conseguiu realizar. Olha, e falando aí em sonho, em vontade, em alegria, a gente está falando em quem? Gente vitoriosa, em pessoas que são vitoriosas. E hoje é dia do quadro, então, Gente de Vitória. Ela traz aqui histórias, ela conta histórias que mexem com a gente, história de pessoas vitoriosas, resilientes e que, claro, vai trazer hoje, então, mais uma entrevista especial. E agora ficaremos com o quadro Gente de Vitória.